Olá para você inscrito aqui no canal Ponto Advento, né? Vamos estudar aqui a lição de adultos, né? Que tem por título esse trimestre Temas do Evangelho de João. Nós estudamos aqui na primeira semana alguns milagres que Jesus realizou, que foram os milagres iniciais, milagres que marcam, né, a divindade de Jesus. E nessa semana a lição ela destaca mais 3, só que tem um detalhe, tá? Eu não sei por que o autor da lição pulou essa parte. Eu não sei se isso vai aparecer em outro momento da lição. Pode ser que apareça, não sei, eu não estudei a lição toda. Mas são 7 sinais. São 7 sinais. Inclusive eu marquei aqui, né? E a gente vai comentar esses sinais aqui, essas maravilhas que foram operadas, né? Então nós temos aqui, logo no início da lição, o milagre da multiplicação dos pães. Então Jesus ele está ali com a multidão. Veja que o seu ministério, assim, um ministério tão curto, mas em tão pouco tempo ele conseguiu reunir tantas pessoas, tantos seguidores, né? Em tão pouco tempo, 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Então vamos supor que para cada 5.000 havia mais um, né? Cada um ali tinha uma esposa e um filho, vamos supor. Então já dá ali 15.000 pessoas. É muita gente, né? 5.000 para 15.000. Então a gente não tem o número certo de pessoas que estavam lá, mas olha, era muito mais que 5.000 pessoas. Tá? Não é? 5.000 só contando os homens. E Jesus, à tarde já ia caindo, e ele não quis dispensar todas aquelas pessoas, não quis que elas voltassem para suas casas com fome. E aí agora ele opera, lógico, de forma intencional, ele opera um milagre que vai revelar também a sua divindade. E esse milagre tem paralelos com Moisés, porque Moisés, quando estava no deserto com o povo, ele também deu comida, né? Não ele exatamente, né? O milagre veio do céu. Moisés era o instrumento usado por Deus aqui, e o Messias aqui também tá? Mas o Messias ele é especial, ele não é como Moisés, porque Moisés era um ser humano pecador como nós, mas Jesus compartilha da divindade de Jesus. E ele tem uma autoridade que Moisés não tinha, né? Tanto é que ele vai falar depois, logo à frente, ele fala assim que ele faz aquilo que o pai manda fazer. Então ele é obediente ao pai. Mas da mesma forma que o pai faz o que bem entende, cura quem quer, ele também cura a quem quer. Então nesse momento Jesus ele dá a comida porque ele quer, diferente de Moisés. Moisés não tinha exatamente, na verdade Moisés até cai nesse momento, quando ele vai lá dar água, logo nos momentos finais da sua história ali, ele bate na rocha que não deveria bater, porque já havia batido uma vez, e ainda se exalta, né? Então a gente não vê essas características em Jesus. Jesus é perfeito, é o homem perfeito, segundo Adão. Então ele tem as credenciais divinas porque ele é divino. Então é isso que João tenta nos fazer entender no seu evangelho. Então esse milagre aponta para um novo Moisés, o profeta prometido lá atrás. E o povo, quando vê o milagre acontecendo ali, quando vê todos comendo, a partir eram 4 pães e 2 peixes, né? 4 pães. Interessante que juntando 4 pães e 2 peixes, você tem 7. Você tem o número 7. Aí, olha, o número 7 aparecendo constantemente aqui no Evangelho de João. Então nós temos 7 sinais, esse aqui é um deles, 7 sinais, que são milagres que Jesus opera para o benefício do seu povo, para que eles entendam que ele é divino, tá? Que a missão dele é do céu e que ele é divino. E também nós temos, junto com esses 7 sinais aqui, uma frase que Jesus vai usar logo após esse milagre aqui, após toda uma polêmica que vai haver entre o povo, porque o povo, depois que come, ele quer continuar, ele agora achou muito legal isso aí, ele quer continuar, né? Ele quer Jesus como rei, fazer Jesus rei, para que ele sendo o rei, né, se ele, por exemplo, o exército para enfrentar os romanos precisasse de alimento, nós tínhamos agora alguém que podia alimentar as tropas inteiras. Então, o propósito desses homens aqui está totalmente em desacordo com o plano divino, a missão que Jesus veio cumprir na Terra. E Jesus se afasta após a multiplicação dos pães e peixes. Ele foge assim, né? Não é exatamente uma fuga, mas ele se afasta
E os discípulos vão na frente atravessar o mar, né? Ele vai para o outro lado do mar também, mas os discípulos vão à frente. E depois ele encontra os discípulos no meio do caminho. Onde? No meio do mar. Jesus caminha até o barco onde eles estavam. Então esse é um dos sinais, que não é mencionado aqui na lição, mas é um dos sinais, um dos 7, que Jesus opera e que revelam a sua divindade. O outro sinal, após esse aí, né, é a cura de um cego. Né? A cura de um cego. E Jesus, no caso do cego aqui, a gente tem um caso lá atrás do paralítico, né? Lembra que a gente estudou semana passada do paralítico? Quando foi falar do paralítico, Jesus procura o paralítico depois e diz assim para ele. Ele fala assim, olha, agora que você está curado aí, ó, não peques mais para não aconteça coisa pior. Então aquele homem ali, ele era paralítico por alguma coisa errada que ele fez. Ele não sabe o que é, mas alguma coisa ocasionou aquilo. No caso do cego de nascença, os discípulos aqui perguntam, mas mestre, o que esse rapaz fez para nascer cego? Porque ele é cego de nascença. E Jesus fala assim, olha, nem ele fez, nem os pais fizeram, tá? Ele não é cego porque herdou alguma coisa dos pais, nem porque ele fez nada. E Jesus vai lá e cura de um jeito bem interessante. Ele faz uma argila, era sábado, ele cospe na argila, faz uma lama, passa no olho do homem e manda o homem se lavar. E quando ele vai e se lava, ele volta enxergando. Tá? Ele volta enxergando e ele não sabe nem quem foi que fez o milagre. Jesus não se revelou no primeiro momento para esse homem. Então existe aqui na história desse homem uma progressão, na experiência desse cego, uma progressão. Ele vai de uma experiência totalmente às cegas, né? Ele crê na mensagem daquele homem, entende depois que ele fosse um homem de Deus, um profeta, ele vai discutir com os fariseus, assim como houve uma discussão lá no caso do paralítico, há uma discussão aqui também envolvendo até a família. Né? Os líderes chamaram até a família do homem para averiguar, né? Para fazer uma cariação, saber se ele realmente era cego de verdade ou não. E a família falou assim, olha, ele é cego de verdade mesmo, ele nasceu cego e agora está enxergando, ele não sabe explicar como, né? Pergunta para ele que ele já é adulto, sabe responder. Jogaram nas costas do próprio filho para ele se sair dessa situação complicada. Era complicada porque os judeus já estavam ali, os líderes, né, judaicos já estavam ali nos pés, né, nas pegadas de Jesus ali para encontrar alguma coisa que fizesse com que ele pudesse ser preso, né, ou pudesse ser silenciado. Eles estavam armando, né, colocando armadilhas no meio do caminho para que ele caísse. Mas ele não caiu, tá? Ele não caiu nenhuma. E interessante é que, assim como no caso do paralítico, essa cura também acontece no sábado. E era proibido, sabia? Era proibido na época cuspir no sábado. Isso constava de uma das regras que foram criadas pela tradição dos líderes, né? Que tinham medo de transgredir um mandamento tão grande que acabaram criando novos mandamentos para poder blindar a lei de Deus, sem necessidade. Então Jesus faz justamente aquilo que era contrário à tradição. Ele cospe porque ele quer mostrar que o importante não é a tradição. O sábado é importante. A tradição não é importante. A tradição só vai ser útil quando ela realmente nos conduz à verdadeira obediência. Mas quando ela cria amarras, cria dificuldades, né? Uma das dificuldades é, por exemplo, não poder curar alguém no sábado. Essa proibição era totalmente descabida, sem sentido. Jesus não dá ouvidos para isso aí. Ele cura no sábado e ainda cura do jeito que era contrário, né? Um método contrário. Nesse método de Jesus também nós aprendemos que Jesus nos ensina que devemos usar os meios da natureza para alcançar a saúde. É lógico que ali foi um milagre. Não foi a argila que sarou o homem, né? Mas houve um milagre ali por meio da palavra de Cristo, o comando de Deus. Todos os milagres que ele realiza, esse é um dado interessante, são realizados pela palavra. Lembra que João começa o seu evangelho falando que Jesus, né, o verbo é a palavra, né, o verbo é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então é isso, gente. Esses eventos todos nos fazem entender que Jesus é Deus. Após o milagre do cego, né, após a cura do cego, nós temos aqui a ressurreição de Lázaro. E esse aqui é um dos, né, é o suprassumo aqui dos milagres que Jesus poderia realizar. Porque das curas que foram feitas, vamos relembrar aqui, ó, nós temos
a cura do garoto que estava enfermo, né, o filho do oficial. Era uma doença comum, tá? Alguém poderia nem dar muito valor para uma cura como essa, mas Jesus cura, e cura de um jeito interessante, à distância, né? Mais de um dia de distância, Jesus cura o garoto. Jesus estava distante, ele nem tinha visto o menino. Aí ele falou para o pai, não, vai em paz que teu menino está curado já. Aí depois veio um caso um pouco mais grave, né? Um paralítico, não era de nascença, mas ele cometeu em algum momento da vida alguma coisa que fez com que ele ficasse assim. E Jesus o cura instantaneamente, apenas com um comando também de voz. Aí vem um terceiro caso, mais grave agora, um cego de nascença. Nasceu cego, não se tornou cego no meio do caminho nem nada. Não era um caso ali de um problema na visão assim, então ele não enxergou nunca, o rapaz, nunca enxergou. E agora Jesus vai também por um comando seu, cura. E a última história nos conta do caso de Lázaro. Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, Jesus era muito amigo da família de Lázaro, das irmãs de Lázaro, do próprio Lázaro. Tanto é que Jesus se emociona quando chega, mas Jesus não vai. O pedido de socorro chegou logo a Jesus, para que ele fosse até a casa de Lázaro, mas ele morreu. E Jesus ainda guardou um tempo para que passasse alguns dias, né? Então, quando Jesus opera o milagre, olha só, ele não estava morto assim, havia poucas horas, tá? Porque alguém poderia dizer, não, esse aí morreu, sei lá, desmaiou, né? Desmaiou, sei lá, o mal, passou mal aí, parecia que estava morto, mas não estava. Não, ele já estava sepultado, já cheirava mal. As irmãs falaram, ele já cheira mal. E aí Jesus pede para que tirem a pedra do túmulo e ele ordena, olha só, a palavra de novo, Lázaro, sai para fora. E aí, de repente, aparece aquele, como se fosse uma múmia, né? Sai Lázaro lá de dentro, todo enfaixado e vivo, e sem cheirar mal, tá? Sem cheirar mal. Então, irmãos, esses eventos todos aqui, esses 7 milagres, né? 7 milagres, vamos recapitular os milagres aqui? Eu marquei aqui na lição, para a gente não esquecer. Eu aconselho você a marcar, ter isso no estudo marcado em casa, até na sua própria lição. Primeiro, ele transforma a água em vinho, 1. Cura do filho oficial, 2. Cura do paralítico, 3. Cura da multiplicação dos pães, 4. Anda sobre as águas, 5. Cura do cego de nascença, 6. E ressurreição de Lázaro, 7. Olha o número 7, o número da perfeição, aparecendo aí. E quando Jesus, tem um outro detalhe, outra coisa aqui, quando Jesus multiplica os pães, depois que tem lá um debate com a turma que quer torná-lo rei, e acabam abandonando ele, porque Jesus falou assim, olha, eu não vim fazer esse trabalho, tá? Eu não vim alimentar aqui, dar comida, essa comida diária que vocês precisam, não. Eu vim dar aqui é outro pão. Aí ele fala, eu sou o pão. Eu sou o pão. E aí você vai encontrar nos evangelhos Jesus falando que ele é, né? Ele vai usar a expressão eu sou 7 vezes de forma metafórica, tá? Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele vai usar essas expressões e há uma 8ª. Então nós temos 7 metafóricas, nós temos uma onde ele usa o eu sou para declarar a sua verdadeira natureza, que é a conversa que ele tem com os líderes ali. Né? E os líderes, quando ouviram isso da parte dele, ele usando essa expressão, que é a expressão que aparece lá em Êxodo, quando Deus responde para Moisés. Moisés pergunta, olha, quando eu for para os egípcios, que nome que eu levo? Né? Qual é o seu nome? E ele fala assim, olha, diga que o eu sou mandou você até lá. O eu sou. E essa mesma expressão é usada por Jesus aqui. Eu sou. Quando ele usa essa expressão, ele está se declarando Deus. Tanto é que quiseram matá-lo quando ele usou a expressão. Dessa forma, não mais como de forma metafórica, tá? Mas de forma direta. Eu sou. Né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Que Deus abençoe você. O Evangelho de João é maravilhoso, é fantástico. Você tem um ótimo estudo, se aprofunde nesse Evangelho. Tá? Todos são fantásticos. Todos são. Né? Mas o Evangelho de João tem um saborzinho a mais aí. É lógico que não haveria esse sabor se não houvesse os outros, tá? Então, todos se completam. Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo. Tchau.